Handball Magazine está de volta para mais uma ronda pelos principais campeonatos nacionais e pelas provas europeias. Neste episódio falamos da jornada 16 do campeonato Placar Handball 1, da conclusão das rondas 8 e 9 do campeonato Primeira Divisão Feminina, da Liga dos Campeões e da European League. O convidado da rubrica Time Out desta semana é o pivô Ruben Sousa, de 27 anos, que há 2 épocas defende as cores do Eisenach, da Alemanha, e espreita a subida à Bundesliga. Olá, o meu nome é Ruben Sousa e esta semana sou o convidado do Handball Magazine. No jogo de destaque da jornada 16 do campeonato Placar Handball 1, o Belenenses regressou aos triunfos na recepção ao Futebol Clube de Gaia por 26-23 e encurtou distâncias para o top 5 face à derrota do Águas Santas Milanesa no pavilhão João Rocha. Ao intervalo, os azuis de Belém já venciam, mas por 2 golos ao 14-12, depois de terem estado praticamente toda a primeira parte em vantagem. Na segunda metade, o Futebol Clube de Gaia quebrou ligeiramente e até esteve a perder por 6 golos de diferença ao 19-13. Mas a recuperação não foi suficiente para evitar a segunda derrota seguida dos nortenhos. Em Setúbal, um jogo de grandes emoções terminou com o triunfo do Benfica diante do Vitória por 27-29, mas a equipa encarnada teve que suar, e muito. Depois de um equilíbrio acentuado na primeira parte, o intervalo chegou com uma igualdade a 14 golos. A segunda parte foi ainda mais emocionante, com Vitória e Benfica a chegarem à liderança do jogo, mas nem a inspirada prestação do guardião sadino João Muniz impediu a festa encarnada. Nos restantes desafios, nota para os triunfos de Póvoa, ABC o Minho, Sporting e para a deslocação vitoriosa do Marítimo à cidade da Maia. A classificação é esta, com a mesma luta aguerrida no topo e com ABC o Minho e Águas Santas em confronto direto pelo 4º lugar, seguidos de Belenenses, Marítimo e Póvoa. No fundo, o Ginásio Clube de Santo Tirso permanece sem conhecer o sabor da vitória e mais acima seguem a da Maia, Académico de Viseu e Artística de Avanca. Em fim de semana de Taça de Portugal, houve espaço para a conclusão das jornadas 8 e 9 do campeonato Primeira Divisão Feminina, em que o grande destaque foi o duelo entre Madeira SAD e Benfica, 2 emblemas que até então só sabiam vencer na prova. O conjunto da capital levou a melhor por 26-32 e reforçou ainda mais a liderança isolada, em jogo com domínio encarnado na sua maioria. Ao intervalo, as comandadas de João Florencio já venciam por 12-16 e os 11 golos apontados por Marião Janque contribuíram para um resultado seguro para o Benfica e para a primeira derrota interna do Madeira SAD. No dia seguinte, o Benfica voltou a jogar e a vencer, desta vez a contar para a jornada 9, por 22-29, frente a um aguerrido CS Madeira, que até se encontrava a vencer ao intervalo por 11-10. Também a Academia São Pedro do Sul recebeu e venceu o CIR 1º de Maio por 26-21 nesta ronda, depois de ter dado a volta a um resultado negativo ao intervalo de 13-14. Apesar da derrota, o Madeira SAD regressou ao top 3, mas tem menos 3 jogos do que Benfica e Academia São Pedro do Sul. O CIR 1º de Maio está agora em 5º, com os mesmos pontos do que ABC o Minho, e o CS Madeira não saiu do penúltimo lugar. A meio da semana, o Futebol Clube do Porto perdeu com o Veszprém e disse adeus à hipótese de chegar à próxima fase da Liga dos Campeões. Mas 3 dias depois, presenteou os seus adeptos com uma vitória frente ao Zagreb, em jogo em atraso da ronda 12 do Grupo A, por 28-26. Os Dragões resistiram a uma primeira parte difícil, maioritariamente liderada pelos croatas, e conseguiram recolher aos balneários na frente, por 12-11. Na segunda parte, o Futebol Clube do Porto teve mais momentos de superioridade e até esteve a vencer por 23-19, mas apesar de ter permitido uma recuperação do Zagreb, segurou o triunfo por 2 golos de diferença no penúltimo jogo europeu esta temporada. Na última jornada da fase de grupos da European League, o Benfica despediu-se com uma vitória na Hungria frente ao Fenerbahçe Veszprém, já com o apuramento garantido. Os encarnados resistiram às dificuldades impostas pelo adversário na primeira parte e saíram para o descanso na frente, por 14-17, com destaque para a exibição de Gustavo Capdeville entre os postes.
A segunda parte foi mais tranquila, Serguei Hernández esteve também em evidência nesse período e o triunfo encarnado ficou fechado em 26-35. Nos oitavos de final, o Benfica vai defrontar os alemães do Flensburg. Já o Sporting não conseguiu garantir o primeiro lugar do Grupo C depois da derrota sofrida em casa frente ao Nexe e vão agora medir forças com o Bidasoa Irún na próxima fase. Ao intervalo, o marcador até registava um empate a 14 golos, mas uma reta final de jogo forte por parte do emblema croata ditou o resultado final de 28-34, com grandes responsabilidades por o guarda-redes Dominik Kuzmanovic, autor de umas impressionantes 26 defesas. O Águas Santas, já sem hipótese de seguir em frente, terminou a participação europeia com uma derrota caseira frente ao líder do Grupo D, o Füchse Berlin, por 23-29. A equipa alemã construiu uma diferença de 7 golos ainda na primeira parte e limitou-se a gerir o rumo do jogo na etapa complementar, apesar da inspirada prestação do guarda-redes Diogo Ribeiro. No espaço para curiosidades sobre o handball, vamos até à Noruega dar conta de um feito inédito por parte do Kolstad. A equipa nórdica derrotou o Elverum na final da Taça da Noruega por 27-34 e conquistou o primeiro troféu da sua história. O projeto ambicioso do Kolstad ganhou força com a chegada dos jogadores de renome do handball europeu, sob orientação de Christian Berge, antigo selecionador da Noruega, e a equipa da cidade de Trondheim espera em breve alcançar os maiores palcos europeus. Olá, o meu nome é Ruben Souza e esta semana sou convidado no Handball Magazine. Comecei a jogar no Gondomar Cultural, um clube da minha terra, de Ripim, e comecei a jogar já tarde, já com 12, 13 anos. Quando jogava lateral esquerdo era sem dúvida a minha posição preferida. Aliás, depois tive alguns problemas de aceitar ir jogar para a posição de pivô. O convite foi feito na altura pelo Carlos Martinho e na altura também o Ricardo Moreira, que estavam interessados em eu ir para o Porto. Não só pela minha estrutura física, mas também pela minha garra, minha maneira de ser, de trabalhar, estar. Treinávamos todos os dias, coisa que não acontecia no Gondomar, em que sempre tive o privilégio de jogar pelo escalão acima, mesmo sendo juvenil, ia sempre aos júniores. Foi contra o Sporting, em casa, em que entrei cerca de 5, 6 minutos a acabar. O Bordovic disse: Ruben, vais entrar. E eu entrei, nem sabia muito bem onde é que estava. O Dragão Caixa estava completamente cheio e eu muito novo. Lembro-me que até o Belmiro na altura tentou-me fazer um passe, mas a bola foi interceptada, que ele queria mesmo que eu marcasse um golo, que ficava contente por mim. Mas a bola na altura foi interceptada e o lance não deu em nada, mas foi muito bom. Eu saí do Porto a meio da época, fui emprestado. Foi o culminar de muita coisa, porque apanhei jogadores com outro tipo de experiência e que me deram outro tipo de ajuda e o suporte que eu precisava. E pronto, e depois fiquei o outro ano a seguir, já com o Ricardo Costa, que também foi mesmo muito bom. Aí sim evolui muito mesmo a parte ofensiva. Surgiu o convite de ir para o Águas Santas, em que eles estavam interessados. Iria ser um projeto a 3 anos. E esse é um clube em que me iria permitir também conciliar com os estudos, acima de tudo. Foi um clube que me ajudou imenso e que me diz, claro, muito. Estive lá há 3 anos. A minha ida para a Madeira foi muito bom. Ia viver literalmente para uma ilha, mas com um projeto muito aliciante, muito bom. Conseguimos, com uma grande equipa e grandes pessoas que tivemos, ir à final da Taça Challenge, na altura, ir à Final Four, 6 primeiros, foi sem dúvida uma época memorável. Foi algo histórico para a Madeira, nem tínhamos condições para receber a equipa visitante, porque o pavilhão não tinha nem sequer lá para a lotação mínima, então tivemos que jogar no pavilhão do Marítimo. Empatámos em casa, foi muito bom jogo, tivemos o jogo todo a dominar, mas na parte final acabámos por ceder um bocado e levámos um empate para Bucareste, e depois em Bucareste não conseguimos, levámos o segundo lugar, mas muito orgulho nessa equipa e nesse ano, sem dúvida.
O Sélestat é um clube, pronto, uma região pequenina, mas é um clube muito ambicioso. Aliás, o centro de formação até foi considerado o melhor centro de formação jovem de França. Lutávamos para os play-offs, para poder subir, mas não passava pelo nosso objetivo interno de ter que subir divisão, porque jogávamos segunda divisão. A minha ida para a Alemanha foi através do TuS Horst, a convite do Davor, o treinador que ainda lá está, Davor Dominakovic. Foi um grande jogador e estive lá nesse clube não muito tempo, porque acabei por, ao final de 5 meses, já nem chegou quase a 5 meses, já ter o convite de ingressar noutra equipa. E claro, aqui na Alemanha é sem dúvida a capital do handball, por assim dizer. É espetacular jogar aqui, e de repente surgiu a oportunidade de vir aqui jogar para a segunda Bundesliga, para o Eisenach. O handball alemão já tive mais dificuldade a nível de cultura, a língua em si é uma língua mesmo muito difícil, que demorou mais tempo do que sinceramente eu estava à espera. Aqui o campeonato é muito físico, cada jogo é literalmente uma final. O primeiro, se for jogar contra o último, às vezes perde e não é surpresa. Confortável não é palavra para mim. Gosto de desafios, sempre gostei, mas estou sempre aberto a desafios. Adoro aprender, adoro continuar a trabalhar, e esse sempre foi o meu lema. É claro que isto tem sido visto sempre a dois, porque estou cá com a minha mulher. Temos que ver sempre as coisas a dois, para ela, não só para eu estar bem, mas também para ela estar, é muito importante. Quando comecei a ir à seleção, foi uma surpresa para mim, porque eu nunca fui à seleção regional, eu fui logo diretamente para a seleção nacional, e isso normalmente não acontece. Tive o privilégio de fazer as camadas jovens, desde que comecei até sub-21. Acabei por não fazer o campeonato do mundo, porque tive uma fratura no pé, mas no entanto todo esse processo que fiz de seleção foi mesmo muito bom. Joguei com grandes jogadores, tinha a certeza que se continuassem a trabalhar que iriam chegar a um grande nível, e é o caso de alguns deles da minha geração que estão na seleção nacional. Sei que trabalhar todos os dias compensa, foi sempre assim que eu fiz e irei continuar a fazer. Se algum dia surgir essa possibilidade, estarei pronto para assumir o cargo, e irei dizer claramente que sim, que é um orgulho muito grande voltar outra vez a vestir as cores da seleção. Seguimos para o handball, que é jogado nas redes sociais. O Cangas de Jean Nilson Monteiro saiu derrotado fora de portas por 32-25 frente ao Torre la Vega, num jogo em que o português apontou 3 golos. O AS Beckham venceu o Lomé-Lille Métropole por 31-37. Joana Rezende e Beatriz Sousa assinaram ambas 7 golos, Cristiana Morgado marcou 3 e Jéssica Ferreira voltou a ser destaque, com 11 defesas. Os 3 golos marcados por Diogo Silva não impediram a derrota do Ex frente ao Sélestat. A equipa ficou mais distante do top 5, ocupando agora a 7ª posição. O Atlético Guardés, orientado por Ana Seabra, venceu o Betionac por 24-25, com destaque para os 6 golos de Sandra Santiago. Patrícia Lima marcou 2 e Carolina Silva ficou em branco. André Gomes marcou 5 golos, que foram, no entanto, insuficientes para evitar a derrota do Melsungen frente ao Fuchs Berlim por 32-25. E ainda o Dunkerque de Diogo Oliveira perdeu na recepção ao Chambéry por 27-38. O central luso marcou 2 golos. No Showtime desta semana damos conta desta aérea, finalizada por Francisco Costa na última deslocação europeia do Sporting, que mereceu o destaque por parte da Federação Europeia de Handball, bem como estas 2 defesas de Nikola Mitrevski, do Futebol Clube do Porto, que fizeram a diferença no triunfo azul e branco diante do Zagreb. É assim que nos despedimos, fique bem, boa semana.